Muito bem, a paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o pastor Wilson de Souza e vamos hoje para o nosso momento de meditação, começando essa semana aí na presença de Deus. Creio que você teve um final de semana abençoado pelo Senhor. Gostaria de estar lendo aqui nesta manhã, aqui em Tiago capítulo 1, verso 2 a 4, que diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeita e íntegros, em nada deficiente. Também gostaria de estar lendo o verso 12, Tiago 1,12, que diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Eu gostaria de repetir: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido provado, ou depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Glória a Deus, glória a Jesus. Que Deus venha nos abençoar e que esta palavra venha nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite, não sei que horas que você estará ouvindo, mas que ela possa falar no seu coração fortemente neste dia. Amém? Eu gostaria de falar nesta manhã sobre perseverança, perseverar, ficar, não sair do lugar, não mover-se, a nuvem não mover. Eu gostaria de falar nesta manhã sobre a desistência, e gostaria de dizer para você: nunca desista. Nunca desista dos seus sonhos, nunca desista do seu chamado, nunca desista daquilo que Deus colocou nas suas mãos, porque o Senhor, Ele é poderoso para cumprir todas as promessas que Ele fez para você. A perseverança é vencer obstáculo, viver sem problemas para resolver, não é ser perseverante. Quando nós convertemos, o inimigo faz de tudo para nos atrapalhar e interromper nossa caminhada com Jesus. Os convites do mundo tentam muitas vezes nos fazer desviar do caminho do Senhor. Timóteo capítulo 4, verso 12. E a perseguição às vezes nos enfraquece. Infelizmente, as pessoas têm mania de começar e não continuar, ou começar e não terminar. Essa é a grande verdade. Antes de começar, eu gostaria de lembrar aqui de um certo artigo que eu li. Um certo homem, ele reclamava muito da vida, reclamava que ele não tinha oportunidades e que Deus não ligava para ele, e então ele se sentia fraco, frágil. E certa vez, segundo o artigo, Deus falou com ele, colocou ele de frente de uma grande rocha, de uma grande pedra. Então o Senhor disse para ele: olha, empurre esta pedra. E o Senhor disse para ele que depois de ter feito isso, ele ia ser fortalecido. Aquele homem, então, ele começou a ficar ali empurrando aquela grande rocha, sem ela se mover, porque era uma grande rocha bem pesada. E as pessoas que passavam por ele diziam: tu é louco, você quer mover esta pedra, você não tem forças para isso. E o tempo foi passando e ele sempre ali, sempre perseverante, ali empurrando aquela rocha, sem ela sequer mover 1 milímetro sequer. Então, passado algum tempo, e ele vendo que ele não tivera nenhum sucesso,
Ele então para de mover aquela rocha e reclama com Deus. E ele diz: Senhor, tu me fizestes de bobo, tu me fizeste de escárnio para o povo passar aqui e ficar zombando de mim. Tu sabias que eu jamais conseguiria mover esta rocha. O Senhor então diz para ele: mas eu não mandei você mover a rocha. Eu mandei você empurrar a rocha. Olhe para você. Você lembra quando você começou a empurrar a rocha? Você era frágil, fraco, você não tinha nenhuma estabilidade física. Olhe para você agora. Quando aquele homem olha para ele, ele vê que ele está mais forte, mais resistente. Então o Senhor disse para ele: eu mandei você empurrar a rocha para você ter estabilidade, não mover a rocha. Aleluia! Devemos entender que quando Deus ele permite algo sobre a nossa vida, é para nos fortalecer. Devemos lembrar da palavra do Senhor, quando a palavra de Deus diz que Paulo, ele sofria ali com um espinho na carne, a qual ele orou por 3 vezes para que Deus o livrasse daquele mal. Então o Senhor vai dizer para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus irá permitir coisas na nossa vida, não para nos derrotar, não para nos vencer. Aleluia! Não que o Senhor quer que sejamos derrotados, Ele quer que nós sejamos perseverantes. Aleluia! Devemos perseverar. Vamos aprender algumas lições sobre a perseverança nesta manhã, e que você possa, em nome de Jesus, permitir que a palavra de Deus adentre o seu coração. E se porventura você estiver pensando em desistir, você estiver pensando em parar, porque muitas das vezes as lutas, elas querem nos parar. O inimigo quer nos parar porque ele sabe o que Deus tem para frente para você. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de falar aqui em 1 Coríntios capítulo 4, verso 8 e 9, que nós devemos enfrentar as lutas. Aleluia, amém? Não devemos desistir jamais, mas devemos enfrentar as lutas. Aquele que para, aquele que desiste, ele jamais será um crente vitorioso. Aleluia. Passamos por tribulações, mas não somos angustiados por causa da paz de Deus em nossos corações. Ficamos perplexos, porém não desamparados, porque Deus é a nossa esperança. Somos perseguidos pelo mundo, mas amparados por Deus, pelos irmãos em fé. Ficamos cansados e abatidos, mas nunca destruídos, porque Deus renova as nossas forças. A Bíblia vai nos dizer que Jó foi um homem que passou por tudo isso, perdeu tudo e todos, mas permaneceu e teve a vitória. Você conhece bem a história, aleluia, do patriarca Jó, aleluia, aquele homem de fé, a qual o próprio Deus deu testemunho de Jó. Aleluia, Deus ele vai permitir aquela tribulação, aquela luta na vida de Jó, aleluia, não para matá-lo, pois o plano do inimigo sim, era destruir a vida de Jó. Por que o inimigo quer destruir a vida de Jó? Porque o inimigo sabe que Jó, aleluia, ele tem comunhão, aleluia. Jó sempre permaneceu na presença do Senhor. A palavra de Deus vai nos dizer que Jó, ele levantava pela manhã, bem de manhãzinha, e todos os dias ele oferecia a oferta a Deus, aleluia, e orava pelos filhos. E ele dizia: porventura meus filhos tenha pecado contra Deus. A preocupação de Jó, aleluia, era não errar contra Deus, e também que os seus
é que os seus filhos ou parentes também não errassem diante de Deus, porque Jó conhecia a Deus. Mas o inimigo, não gostando dessa comunhão, não gostando dessa intimidade, ele vai ter com Deus, e o Senhor perguntará a Satanás: tem visto o meu servo Jó, homem íntegro, reto e que se desvia do mal? Isto não agradou o inimigo, glória a Deus. Eu quero dizer para você que quando você estiver na presença de Deus, isso não vai agradar o inimigo, glória a Deus, aleluia. Quando o inimigo vê a sua comunhão, aleluia, a sua perseverança e a sua intimidade com Deus, ele não vai agradar de você, mas você não precisa estar com medo dele, aleluia. Jó vai pedir permissão a Deus, você está entendendo? Até para o inimigo nos provar, ele precisa de permissão de Deus. E se Deus permitir que o inimigo te prove, aleluia, ou que te ataque, porque Deus confia em você. Deus confiava em Jó, aleluia, glória a Deus. Deus confiava na perseverança de Jó. Deus confiava na integridade de Jó, aleluia. Deus confiava que Jó era um homem que se desviava de todo mal, ele sabia disso, aleluia. Então o inimigo vai pedir para tocar, aleluia, nos bens de Jó, porque para Satanás, Jó estava firme com Deus por causa das riquezas que ele tinha em sua vida, mas não, Satanás enganou, porque Jó, ele não estava firme em Deus por causa das riquezas. Eu até costumo dizer, não sirva a Deus pelo que ele te dá, mas sirva a ele pelo que ele é, aleluia. Mesmo na falta, mesmo na luta, na perseguição, continue adorando a Deus, continue servindo a Deus. Isso vai desagradar o inimigo, mas irá agradar a Deus. E sabemos que o inimigo vem e toca, tira tudo que Jó tinha, tirou todos os bens que Jó tinha, tirou os filhos de Jó, aleluia. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que em tudo isso Jó não pecou contra Deus. A mulher de Jó chega a dizer para ele: Jó, amaldiçoa Deus e morre, glória a Deus. Mas Jó dizia: como fala uma louca, assim fala você. Se eu, aleluia, se eu tive, porque Deus me deu. Se eu adorei Ele quando eu tinha, eu adorarei Ele quando eu não tiver. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Então, meu irmão, se você está passando por provas, por perseguição diversas em sua vida, se há uma grande muralha na tua vida ou na tua frente, eu quero dizer para você nesta manhã, nesta tarde, nesta noite: enfrente a luta. Em frente, aleluia, permaneça, glória a Deus, seja perseverante, não desista, porque a vitória não é para quem desiste, a vitória é para quem persevera na presença do Senhor. E nós vemos que o inimigo chegou a tirar, até mesmo tocar em Jó e deixar uma enfermidade mortal, maligna na vida de Jó, mas nem sobre isso ele blasfemou contra Deus e ele quisera desistir, aleluia. E nós sabemos que no final, aleluia, Jó obteve a vitória e ele teve tudo em dobro, glória a Deus. Se você já perdeu alguma coisa, mas permanece, aleluia, perseverante na presença do Senhor, continue lutando, continue perseverando, porque no final Deus te dará tudo em dobro, aleluia. Deus, aleluia, renovará as suas forças e Ele te dará a vitória. Então, em primeiro lugar, enfrente as lutas, meu irmão. Não pare, não desista, porque Deus tem vitória para a sua vida, aleluia. Em segundo lugar, Romanos capítulo 5, verso 3 e 5, glória a Deus, espere a vitória, glória a Deus. Muitas das vezes nós chegamos na presença do Senhor e oramos, mas não sabemos esperar. A palavra de Deus vai nos mostrar, aleluia, no livro de Daniel, capítulo 10, aleluia, que Daniel, ele coloca um propósito na presença do Senhor. Daniel quer saber algo de Deus e Daniel, ele vai entrar em oração. Daniel, ele vai, aleluia, falar com Deus. Ele quer que Deus fale com ele. E a Bíblia diz que Daniel vai dobrar os joelhos, aleluia, e vai ficar na presença do Senhor. Daniel, ele fica 1 dia, 2 dias, 4 dias e assim sucessivamente. E Daniel fica na presença de Deus.
Deus, aleluia, 21 dias de oração, aleluia, de consagração. Imagine só, aleluia, Daniel ali em oração e esperando a resposta de Deus, mas a resposta não vem. Mas Daniel, ele vai esperar, aleluia, aleluia. Ele não vai sair do lugar. As tribulações produzem perseverança, porque vencemos os obstáculos e continuamos a caminhar. A perseverança nos dá experiência, porque experimentamos bênçãos a cada luta que passamos. A experiência nos dá esperança, porque vemos o que Deus já nos fez e temos esperança do que ainda fará. Esperança é a continuação da fé, porque cremos e continuamos esperando em Deus. Neemias foi um grande exemplo de pessoa perseverante. Começou a obra de reconstrução dos muros de Jerusalém. Fizeram de tudo para impedi-lo, atrapalhar, mas ele não parou. E os trabalhadores tinham uma arma na mão e a ferramenta na outra para trabalhar e se defender ao mesmo tempo. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus vai nos dizer: nunca falte o óleo sobre a vossa cabeça. Aleluia. Devemos aprender com Neemias, aleluia, a ser perseverante e esperar a vitória. E como Daniel, glória a Deus, ali, e ele não desistiu. E a palavra de Deus vai nos dizer que o anjo do Senhor vai aparecer a Daniel e fala: Daniel, você é um homem muito amado do Senhor, aleluia, desde o primeiro momento que tu colocaste no coração, aleluia, esse intuito, são ouvidas as suas orações no céu, aleluia, mas eu fui impedido de passar, aleluia, o príncipe da Pérsia, aleluia, ele me impediu de passar, mas o Senhor enviou o anjo que guerreou contra ele nos ares e eu passei, aleluia, aleluia. Você, aleluia, pensa nisso, meu irmão. Às vezes, quando você está buscando e a vitória não vem, o inimigo está tentando impedir que chegue até você a resposta. Aí você quer desistir já na primeira hora. Não desista. Deus já enviou anjos para pelejar por você, aleluia. Oh, aleluia. Deus já enviou anjos para pelejar por você, aleluia. Oh, aleluia. A tua vitória vai chegar, mas espere a vitória. Não desista agora, aleluia. A vitória virá na tua vida. O que você não pode é desistir, glória a Deus. Oh, aleluia. A palavra de Deus vai nos dizer, aleluia, no livro de Isaías 40, se não me falha a memória, a Bíblia vai dizer, aleluia, os jovens andam e se cansam e se fadigarão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então espere a vitória do Senhor, espere a bênção, aleluia, não desista. Aleluia. Nós sabemos que quando Neemias estava na construção dos muros de Jerusalém, tentaram parar Neemias, tentaram, aleluia, desanimar Neemias, tanto que Sanbalate e Tobias, ele manda recado para Neemias: desce daí, pare a obra. E Neemias diz: eu estou numa obra e eu não posso parar. Irmão, você está numa luta e você não pode desistir. Você está em batalhas, aleluia, então espere a vitória. Oh, aleluia, quem desiste não tem vitória. Quem desiste só vai experimentar o gosto do fracasso, o gosto da desistência, aleluia. Então permaneça esperando a sua vitória, porque ela vai chegar, a tua vitória virá, glória a Deus. Mas você não pode desistir, aleluia. Mas então, o que eu faço? Glória a Deus. Em terceiro lugar, você já tem a chave da vitória. Eu tenho a chave da vitória, mas eu não vejo a chave da vitória. Que chave é essa? Salmo 43, verso 4 a 5.
O que é a chave da vitória? A chave da vitória é a oração. O endereço certo ou a fechadura certa é o altar de Deus. Um certo juiz achou difícil julgar uma mulher viúva, mas ela foi perseverante e foi à porta dele todos os dias para insistir na sua necessidade. Precisamos ser insistentes na oração e acreditar que na hora da angústia Deus vem ao meu socorro. Aleluia. Deus virá ao meu socorro. Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Aleluia, você já tem a chave da vitória. Você já tem a chave para você abrir a porta, aleluia, e alcançar a sua vitória. Aleluia. Uma das passagens que eu gosto na palavra de Deus é quando Ana perseverou em oração. Eu não sei quantos anos, aleluia, Ana estava orando por uma bênção. Eu não sei quantos anos Ana estava perseverante na oração. Aleluia. Ana, ela ia usar essa chave todos os dias no templo. A palavra de Deus vai nos dizer que certa vez, depois de muito tempo de insistência, a palavra de Deus disse que Ana estava ali orando e ela já não tinha mais palavras para falar. Aleluia, ela só mexia com os lábios a ponto, aleluia, do sacerdote Eli, aleluia, ficar olhando e observando aquela mulher. E agora ele vai julgar, aleluia, que Ana era uma mulher que estava embriagada, aleluia, e ele vai dizer para ela: mulher, sendo esta hora do dia e você já está embriagada, aleluia. Ele não tem a visão do que está passando Ana, mas Ana está, aleluia, usando a sua chave para abrir as janelas do céu, aleluia. Muitas das vezes, pessoas que não entendem, pessoas que não compreendem, começam a julgar a você, aleluia. Então ele diz para ela, e ela fala: não, meu Senhor, a tua serva não bebe bebida forte. Glória a Deus. Eu estou sim porque a minha alma está angustiada, aleluia. E naquele dia mal sabia Ana que a resposta de Deus estava chegando, mas ela foi perseverante. Então o sacerdote ali vai dizer para ela: olha, vai para a tua casa e seja feita conforme a tua petição, aleluia. Oh, aleluia. E eu vejo Deus dizendo para Ana: pode voltar para a tua casa, porque eu já respondi a sua oração. Oh, aleluia, eu já respondi. Você usou a chave certa, aleluia. Às vezes devemos saber o que estamos pedindo. Ana estava tanto tempo pedindo a Deus, mas Ana, quem sabe, ainda não tinha falado as palavras certas para Deus. Mas naquele dia Ana está falando com Deus: Senhor, se tu me deres essa bênção, Senhor, aleluia. Que ela estava buscando um filho. Se tu me deres esta bênção, eu ficarei com ele só até terminar o tempo de amamentação dele. Depois eu vou deixar ele na tua casa. Glória a Deus. Ana não está pedindo a bênção só para ela, aleluia. Nesse dia eu estava meditando e pensando: Ana está dizendo: Senhor, eu quero que a minha bênção seja também a bênção para outros, aleluia. Eu quero que a minha bênção também seja a bênção de outros. A palavra de Deus vai nos dizer que até agora pedistes e não recebestes, porque pedistes mal, para gastares em seus próprios deleites. Glória a Deus.
Ou às vezes somos orgulhosos. Faça a oração de Ana, use a chave certa, glória a Deus. Eu quero que a minha bênção também seja a bênção de outros. Ou seja, quando o Senhor me abençoar, eu também quero abençoar outras pessoas, glória a Deus. E quando Ana fala isso, aleluia, eu estou conjecturando, tá? Para você entender. Quando Ana fala isso, a mão de Deus se move, porque Deus está vendo, olha, ela não quer a bênção só para ela, glória a Deus, aleluia. Ela quer que eu abençoe ela para outros ser abençoados, aleluia, pela bênção dela, aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Então o sacerdote Eli fala, vai para tua casa. E 9 meses depois, Ana estava segurando a tua bênção nos seus braços, glória a Deus. Você já tem a chave. Qual a chave? Oração. Oração é a chave da vitória. Oração é a chave que abre as comportas do céu, aleluia. Não diz a palavra de Deus, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Aleluia. Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar e buscar a minha face, então eu escutarei do céu e virei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14, glória a Deus. Oh, aleluia. Se você chegar na presença de Deus em oração, aleluia, usar a chave certa da oração, aleluia, o milagre acontecerá na sua vida, glória a Deus. O endereço certo ou a fechadura certa é o altar de Deus. Às vezes, quanto tempo precisamos de uma bênção, mas não chegamos no altar do Senhor, ou não nos dobramos diante do Senhor para orar, aleluia, para buscar a Deus. Veja aí, Jó, todas as manhãs de madrugada ele buscava ao Senhor. E a Bíblia vai dizer, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração, aleluia. Use a chave, meu irmão, use a chave. Quando o povo de Deus está de frente ao mar vermelho, e eles reclamam com Moisés, dizendo, você nos trouxe aqui para nos matar, agora nós estamos sem saída. Ou nós escolhemos morrer pelas mãos de Faraó, ou nós escolhemos morrer afogado. Moisés vai falar com Deus, e Deus diz para Moisés, Moisés, você tem a chave. Que chave, Senhor? O que você tem na tua mão? Cajado, autoridade. Então use a chave, Moisés, toca nas águas. E Moisés usou a chave, usou o cajado, e as águas se abriram, e Israel foi livre, aleluia, porque passou ali, aleluia, dentro do mar, aleluia, porque o mar abriu para eles poder passar, a porta se abriu para dar para eles o livramento, e a porta vai abrir para você, para te dar para você o livramento. É só você usar a chave da vitória, que é a oração, aleluia. Use a chave da vitória, que é a oração. As nossas vitórias, as barreiras irão cair quando nós nos dobrarmos diante do Senhor, quando eu e você nos humilharmos diante do Senhor. Use a chave nesta manhã, a chave que Deus colocou nas tuas mãos, aleluia, a chave da oração. A palavra de Deus vai nos dizer, Salmo 46, verso 1, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, aleluia, glória a Deus. Daniel também foi perseverante por 21 dias e orou a Deus e jejuou até vencer, e se tivesse desanimado, até no dia 20 não teria vencido, glória a Deus, aleluia. Irmãos, Deus prova o seu amor para conosco. Se até agora a bênção não chegou, se até agora você não ouviu a voz de Deus, não quer dizer que Ele não está te ouvindo.
Não quer dizer que Ele não está te escutando, Ele está te escutando e a bênção virá. Confia no Senhor e a bênção virá. Continue mais um pouco e você vencerá. Continue mais um pouco e a vitória chegará. Não desista agora. Não desista agora. Glória a Deus. Certa vez, um alpinista, um rapaz, ele foi, aleluia, fazer alpinismo. E aquele moço, ele então está todo preparado e ele começa a escalar um monte ou uma montanha, que a noite vem, e aquele moço, então ele está descendo, e agora a noite já vem, e ali muito frio, e ele então com medo porque ele está pendurado numa corda, e ele não sabe a distância que ele está do chão. Ele não sabe a distância que ele está, e ele ora a Deus e pede a Deus para o livrar e para dar a ele um ânimo e falar o que ele deve fazer. E ele então escuta uma voz que dizia: corte a corda. Glória a Deus. Corte a corda que está presa em você. Mas aquele moço, ele então lutando com ele mesmo, ele diz: corta a corda, mas eu não sei a distância que eu estou do chão. E aquele moço então, amedrontado, ele não cortou a corda, e por ali, aleluia, por estar muito frio, ele morreu. No outro dia, começaram a procurar ele, aleluia, e procurando, porque a família acionou o socorro. E então, quando os bombeiros chegaram, aleluia, e viram que ele estava apenas a 1,5 metros do chão. Glória a Deus. Se ele tivesse dado ouvido à voz que dizia: corte a corda que está presa em você, ele não teria morrido. Mas orou, mas não confiou no Senhor. Não adianta orar e não confiar. Aleluia. Então continue mais um pouco e você vencerá. Aleluia. Permaneça. Glória a Deus. Não desista agora. Agora não é hora de você desistir, é hora de você permanecer. Há quanto tempo você tem clamado, Senhor? Então agora a tua vitória está muito mais perto, aleluia, do que você imagina. É preciso perseverar e não deixar que a semente morra em nossos corações, por estar à beira do caminho, entre espinhos ou pedras. Glória a Deus, aleluia. Não deixe que a semente da fé morra em seus corações. A palavra de Deus vai nos dizer em Mateus 24, verso 13: aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. A perseverança te dará a salvação, a desistência te lançará você no abismo. E a palavra também vai nos dizer em Apocalipse capítulo 2, verso 10: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Hebreus capítulo 10, verso 38 e 39. Continue mais um pouco e você verá a sua vitória. Não desista agora. Aleluia. Não desista agora. Use a chave que Deus colocou na tua mão, a chave da oração, para que você tenha a vitória em sua vida. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu venho pedir a Ti, ó Pai, a Tua misericórdia, pedir perdão dos meus pecados, das minhas falhas, das minhas fragilidades, ó Deus, aleluia. Sabemos que é só através da oração, da comunhão, da perseverança, aleluia, que nós vamos obter a vitória. Às vezes estamos passando por tribulação, por perseguição, e quantos não pensam em desistir? E quantos não desistiram em meio à caminhada, Senhor? Quantos não desistiram? Quantos não pararam?
Ai, se ele soubesse que a bênção estava tão próxima, Senhor, aleluia. Se esse irmão souber o quanto a bênção dele está próxima, o quanto, aleluia, o Senhor está lutando, já enviou anjos para pelejar por ele, Senhor. O inimigo tem lutado para que a resposta não chegue até ele, porque o inimigo fazendo assim fará com que ele desista, mas esse irmão não vai desistir. Essa irmã, aleluia, não vai desistir, Senhor, porque o Senhor é a nossa fortaleza, aleluia. A tua palavra diz: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, aleluia. Que você seja fortalecido nesta hora, aleluia. Que você se sinta fortalecido, renovado pelo Espírito Santo de Deus. Que Ele renove as tuas forças e você voe como as águias, aleluia. Senhor, visita agora este teu filho, esta tua filha, Senhor, que tem orado, que tem clamado. Ó Pai, esta pessoa que está enferma, esta pessoa, Senhor, aleluia, que está acamada, desenganada pelos recursos humanos, essa pessoa que está passando por tribulação, por dificuldades, Senhor, aleluia, na família, dificuldades, Senhor, na área sentimental, oh, aleluia, Senhor, são enfermidades tantas, aleluia, que a pessoa, que muito, Senhor, já não sabe mais o que faz, oh, mas o Senhor é médico dos médicos e o Senhor pode curar agora, Senhor, aleluia. Senhor, pode curar agora esse problema renal, meu Deus, oh, aleluia. Oh, o Senhor pode trocar, aleluia, qualquer órgão do nosso corpo, oh, aleluia, pela medicina. Pela medicina, o único órgão que não pode ser trocado é o cérebro. Mas se o Senhor quiser, o Senhor troca, meu Deus, aleluia. Oh, aleluia, para o Senhor não tem impossível. Oh, para o Senhor tudo é possível, Senhor. Essa pessoa que está com problema de labirintite, pessoas que estão com problema de esquecimento, meu Deus, aleluia. Senhor, pessoas com problemas diversos, Senhor, pessoas que estão sentindo dores crônicas, Senhor, que toma medicamento e isso não passa, meu Deus, aleluia. Mas em nome de Jesus, nós profetizamos agora o milagre. Oh, aleluia, em nome de Jesus nós mandamos embora agora toda enfermidade, quer esteja ela onde esteja, Senhor. Oh, aleluia, que seja interno ou externa, mas que seja agora arrancado em o nome de Jesus. A tua palavra diz que a fé vem ouvir a tua palavra, e a tua palavra foi anunciada, meu Deus. A maior revelação é a tua palavra, a maior profecia é a tua palavra, a maior visão é a tua palavra, e a tua palavra foi anunciada. Aleluia, então entra agora com providência, Senhor. Como tu entrou com providência para Ana, meu Deus, aleluia, que orava tanto tempo em busca de um milagre, mas naquele dia foi o dia D para Ana. Sim, meu Deus, que seja o dia D para essa irmã também, para esse irmão, aleluia, que está nos ouvindo, meu Deus, e que eu creio, o Senhor está orando conosco. Eu não sei, ó Pai, em que área esta pessoa está buscando uma bênção, mas que sejamos também como Ana, que a minha bênção possa ser a bênção de outros também, aleluia. Eu não estou pedindo a bênção para o meu benefício próprio, aleluia, mas que a minha bênção seja a bênção de outro, que a minha bênção seja para abençoar outros também, Senhor. Cura agora esta tua filha, aleluia, ela irá testificar do milagre que o Senhor realizou e tem realizado. Toca agora, meu Deus, desde a planta dos pés ao alto da cabeça agora, Senhor, aleluia. Se a oração é a chave, nós estamos usando esta chave agora, Senhor. Se a oração é a chave, essa irmã está usando essa chave agora. Oh, aleluia.
agora está apresentando seus parentes, a tua casa, o teu lar, a tua família, Senhor. E tu sabes do que ela precisa, tu sabes do que ele precisa nesta hora, meu Deus, aleluia. Humanamente nós não podemos fazer nada, mas o Senhor pode fazer. Então, em nome de Jesus, esta pessoa que está no leito de enfermidade, essa pessoa que está com pedra nos rins, pedra na vesícula, aleluia, eu determino agora no nome de Jesus que seja expelido agora, aleluia. Oh, aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que seja arrancado agora, aleluia, esse caroço, esse tumor canceroso, aleluia, Senhor, que seja arrancado agora em nome de Jesus. Oh, aleluia, em nome de Jesus, aleluia, que o teu filho, a tua filha possa receber um milagre agora, Senhor. Pai, esta pessoa que tem saído manchas na pele, Senhor, e ela não sabe de onde veio, o que está acontecendo, mas em nome de Jesus, receba o teu milagre agora, aleluia, aleluia, aleluia. Eu creio, Senhor, eu creio, Jesus, eu creio no poder e na autoridade do teu nome, aleluia. Nós repreendemos agora, aleluia, Senhor, que o teu filho, a tua filha receba um milagre, aleluia, que possa levantar desta cama, desse leito de enfermidade. Pedro, quando chegou na casa de Enéas, ele dizia: Enéas, Jesus te dá saúde. E é esta autoridade que nós usamos agora, essa palavra profética na vida desta pessoa. Jesus te dá saúde, Jesus te dá a vitória, aleluia. Seja tocado agora em nome do Senhor e Salvador Jesus, aleluia, amém e amém, Jesus, aleluia. Que você possa, aleluia, confiar, acreditar que o seu milagre chegou, aleluia, amém. Que você possa confiar que Jesus já realizou o milagre na tua vida, amém. Que Deus vos abençoe, amém. Sou o pastor Wilson de Souza e eu quero pedir a você: compartilhe esta palavra, compartilhe bênção, compartilhe fé, amém. Às vezes tem pessoas que estão precisando de uma palavra, e neste dia, se Deus falou com você, se essa palavra serviu para você, aleluia, compartilhe ela para que mais pessoas sejam abençoadas, amém. Não para promover homens, não, é para promover a palavra de Deus. É Deus, é o Senhor que tem que ser louvado, amém. Então que Deus abençoe, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja na sua vida hoje e sempre. Você diz daí? Isso, amém, amém. Que Deus abençoe. Vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.